voltei, hein? Vamos agora para a nossa aula de história. Estão preparados? Se não está preparado, dá uma pausa no vídeo, se prepara, faz um lanche, né? Pega o material, pega seu livro, sua ficha de atividade, seus lápis, sua borracha, apontador, tudo que você precisa. Senta num lugar tranquilo, que você possa estudar e vamos lá para a nossa aula de história, tá certo? Hoje é dia 22, segunda-feira, e nós vamos dar início às nossas aulas de hoje, a nossa aula de história, o nosso conteúdo de história. Vamos começar a nossa aula pela nossa correção da atividade da aula passada. Então já pega o seu livro, abre aí na página 225, escreve lá a correção, a data de hoje, para ficar tudo organizadinho, você saber que aquela atividade já foi corrigida. Aí vocês já vão vendo a resposta e comparando com a resposta de vocês. E aí, na primeira questão, ela pergunta que tipo de atividade ela representa. Essa imagem aí que a gente pode ver, essa representação dessa feira, acontecia na França há mais de 600 anos. E o que ela representa? Ela representa uma atividade comercial. Se você colocou que ela representa uma atividade comercial, sua resposta está correta. Se não, apaga a sua resposta e a resposta que você colocou que não está correta e já coloca a resposta que está aqui no quadro. Se for necessário, dá uma pausa no vídeo para você copiar direitinho a resposta correta, tá certo? Na segunda questão, pede que você identifique e escreva os produtos que estão expostos. E aí a gente pode observar atentamente na pintura que a gente vê alguns animais, tecidos, vasos e recipientes. Então, se você colocou sua resposta sim, sua resposta está correta. Agora você vai pegar sua ficha de atividade, vai abrir sua ficha de atividade na página 121 e nós vamos fazer agora a correção da nossa ficha de atividade. Então, abre aí na página 121, coloca a correção, a data de hoje e vamos para a nossa correção. Você vai olhando aí questão por questão se você acertou tudo. Eu tenho certeza que você vai acertar. Se não tiver acertado, não tem problema. Agora é hora da gente corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, sobre o surgimento das primeiras cidades e das mudanças na produção de alimentos, assinale com V as alternativas verdadeiras e F as falsas. Então, na primeira frase, a agricultura foi uma atividade que possibilitou o aumento da população. Então, sim, nós vimos que através da agricultura as pessoas deixaram de ser nômades, puderam ficar em um só lugar, produzindo seu próprio alimento de maneira mais segura, de forma mais segura, e assim podendo aumentar a população, né? Produzindo também mais alimento. Lembrem-se que antes disso as pessoas eram nômades, ficavam andando, né, de um lugar para o outro, buscando sempre um ambiente onde estivesse mais favorável para a sua vida, onde tivesse alimento, onde tivesse um clima mais agradável. Com o surgimento da agricultura, essas pessoas passaram a ficar em um só lugar, tiveram ali uma residência fixa, né, passando mais tempo em determinados locais e assim podendo aumentar a população. Nenhuma das cidades da antiguidade surgiu perto dos rios. Essa resposta está errada. A gente viu que a maioria das cidades surgiram próximo dos rios. Conforme desenvolviam novas tecnologias, as cidades iam crescendo. Com certeza, né? As tecnologias ajudam muito as cidades a crescer. A agricultura era a atividade de caçar os animais? Com certeza não, né, gente? Então essa já está falsa. A agricultura não tem nada a ver com caçar animais. A gente viu que a agricultura é exatamente o plantar e o colher dos alimentos. A próxima. A capacidade de produzir alimentos e armazená-los mudou o modo de vida dos seres humanos? Com certeza, né? Além da produção, a gente conseguia armazenar alimentos para os períodos mais difíceis, né? Os períodos de seca ou de invernos muito rigorosos. Essa possibilidade de guardar alimentos também favoreceu muito a população. As cidades do passado e da atualidade possuem algumas semelhanças em sua organização, pois em muitas delas são realizadas as mesmas atividades. Sim, com certeza, essa questão também está verdadeira. A proximidade com os rios auxiliou no crescimento e no desenvolvimento da agricultura e da pecuária? Com certeza também, né? Através dos rios tinha água para
podem usar as palavras de vocês. O importante é que a informação esteja correta dessa vez. Vamos lá? A maioria das cidades da antiguidade surgiram próximo de rios. A informação dizia que era o contrário, que elas não surgiam próximo de rios. E a outra, a agricultura é a atividade de plantar e de colher alimentos. É isso aí, gente. Agora nós vamos para a terceira questão. Na terceira questão, ela vai começar aí na página 121 e vai até a página 122. Vamos observar. Vimos que o crescimento não planejado das cidades acarreta muitas vezes problemas para a população. Assinale com X os problemas estruturais que as cidades podem ter. Falta de saneamento básico? Com certeza, né, gente? Esse é um dos problemas que a maioria das cidades grandes tem. Asfalto novo em todas as ruas? Isso não é um problema, né, gente? Isso seria a solução de muitos problemas, né? Divisão da população entre favorecidos e desfavorecidos? Então, sim, aí na página 122, tá certo? As três últimas itens aí dessa questão, os três últimos itens estão na página 122. O próximo, problemas de saúde e doenças causadas pela falta de saneamento básico? Sim. E por último, iluminação pública em todas as ruas? Mais uma vez, isso não é um problema, né? Isso seria a solução. A quarta questão, ela é pessoal e a quinta também. Vamos iniciar observando as imagens da abertura do capítulo que as crianças estão segurando. Elas estão segurando algumas imagens. Observem bem as características dessas imagens, como são as construções, como essas construções estão organizadas. Observem bem de que material essas construções são feitas. E aí, vocês conseguem perceber alguma semelhança, alguma diferença entre elas? Agora aí na página 230, na seção Conversa Bem, a gente vai observar as imagens. Aqui na seção pede para a gente conversar com os colegas sobre as imagens das páginas anteriores. A gente não pode conversar entre si, a gente está cada um na sua casa, mas você pode analisar as imagens sozinho, observar direitinho cada uma delas, ou você pode conversar se tiver alguém aí acompanhando a aula junto com você. Se tiver alguém próximo, você chama para observar as imagens e aí conversar um pouco sobre elas. E aí tem três questionamentos. O primeiro, será que elas têm diferença? Você vai observar as imagens e vai ver se tem diferença. Aí você usa essas linhas que tem aí no espaço do seu livro para você botar a sua opinião sobre isso. Se sim ou se não tem diferenças. Há alguma semelhança? Aí você vai olhar as imagens, ver se alguma delas tem semelhanças entre si e também vai responder aí nessas linhas. E a última pergunta, quais foram as diferenças e as semelhanças que você percebeu nas imagens? Na 230, nós temos as primeiras comunidades brasileiras. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. Essa chegada foi ao acaso, pois eles estavam tentando dar a volta ao mundo e chegar à Índia. Nessa época, havia no Brasil entre 2 e 4 milhões de pessoas vivendo nessas terras. Eram muitas pessoas, não é mesmo? Essas pessoas viviam em comunidades organizadas de diversas maneiras. Eram os indígenas. Cada comunidade tinha seus próprios costumes e tradições, transmitidos ao longo do tempo. Aí na página onde vocês estão, na página 230, tem uma realidade aumentada. Vamos conferir? Olá, você sabia que as cidades astecas eram muito bem organizadas? Elas tinham um líder que recebia o título de Rei Tlatoani. Quem escolhia esse líder era um grupo de nobres e pessoas de grande destaque nas batalhas. O líder era visto como um representante dos deuses na terra, mas não era visto como um deus ou filho de deuses. Entre as diferentes funções do líder, se destacava a de líder religioso, juiz e comandante do exército. Havia muitas pessoas que trabalhavam no governo junto a esse líder. Eram
juízes, sacerdotes, conselheiros, entre outros. Escolher o governante era algo muito importante para o Azteca. Muito bem, ainda na página 230 nós temos o trem da história, onde a gente pode observar uma construção da cidade do povo asteca localizada no México. E aqui tem um pequeno texto que vocês irão ler em casa logo depois da nossa aula. Na página 231 nós vemos as primeiras comunidades indígenas do passado. As comunidades indígenas se organizavam de maneira bastante diferente uma das outras. Não havia uma unidade entre os povos. Esses povos formavam etnias. Etnias são um grupo de pessoas que estão unidas por falarem a mesma língua, por praticarem a mesma religião e por terem hábitos alimentares parecidos. Do mesmo modo que as cidades, as comunidades indígenas se organizavam levando em consideração a produção de alimento, o artesanato, as crenças, os cultos religiosos e etc. As antigas comunidades indígenas viviam em meio à natureza, em campos, matas e florestas. Apesar de não conhecerem os europeus, eles possuíam conhecimentos como noções de matemática, geometria e astronomia. Esses conhecimentos eram aplicados na construção de suas moradias e na vivência nas comunidades desde antes da chegada dos portugueses. Vamos agora para a página 232, ver um pouco sobre as aldeias. As moradias indígenas são conhecidas como ocas. Hoje, apesar de muitos indígenas viverem em cidades, ainda existem vários grupos que moram em ocas. Contudo, essa não era a única maneira de organização desses espaços. Existem variados tipos de construções, com nomes e funções diferentes. Geralmente, o nome dado aos agrupamentos de ocas e construções indígenas é aldeia. As aldeias comportam as construções e as edificações da comunidade. Todos os espaços, como os locais de produção de alimentos, de artesanato, os lugares onde acontecem os cultos religiosos e etc. Nessa mesma página nós temos a atividade com a lupa na mão, onde vocês irão realizar logo depois aqui da nossa videoaula. Observe atentamente as imagens a seguir. Elas são aldeias de povos distintos. Uma está no Mato Grosso e a outra aldeia está no Rio Amazonas, todas as duas aqui no Brasil. Vocês irão observar. Letra A. Analise as imagens e converse sobre elas com seus colegas e professores. Como nós não estamos em sala de aula, você vai analisar as imagens e conversar com algum adulto que possa lhe auxiliar e conversar junto com você. Registre nas linhas quais são as principais diferenças entre as aldeias. E na letra C, você acha que a sua cidade é parecida ou diferente com uma aldeia? E vai explicar a sua resposta, se sim ou se não, e vai dar uma justificativa explicando por que você acha isso. É isso aí, terceiro ano, vamos concluindo a nossa aula de hoje de História. Eu vou estar deixando no final do nosso vídeo uma agenda para que vocês realizem aí as atividades depois do nosso vídeo, depois da nossa aula, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus, até